aí, pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre os playoffs da NBA, né? Não tem como fugir desse tema maravilhoso. Os playoffs estão pegando fogo e o máximo que eu puder falar sobre os playoffs, eu irei falar porque é a melhor época do ano, não tem jeito. Pra quem acompanha a NBA, os playoffs, cara, é a melhor coisa, não tem como. Então, vamos aqui falar mais sobre os playoffs e nesse vídeo eu quero falar sobre o seguinte, né? Os playoffs estão no começo, né? Graças a Deus tá só começando, tem muita coisa ainda pra rolar, muitas séries, né, desse primeiro round estão ainda longe de terminar, mas mesmo estando no começo, já deu para nós aprendermos algumas coisas sobre cada uma das 16 equipes que estão ou estavam nos playoffs, fazendo a ressalva de que o Brooklyn Nets saiu já dos playoffs. Mas, mesmo estando no início, nós já aprendemos algumas coisas bem interessantes e bem importantes sobre cada uma das equipes. E nesse vídeo eu irei listar uma coisa que aprendemos sobre cada time dos playoffs. Então, já deixe o seu like e já se inscreva no canal, que é super importante, que ajuda... Cara, isso ajuda muito mesmo o meu trabalho. Se você curte o trabalho que eu faço aqui no YouTube, se inscreva e deixe o like. É a melhor forma que você tem de mostrar o seu apreço pelo trabalho que eu faço. Então, deixe o like, se inscreva no canal e vamos aqui adentrar logo no tema do vídeo. Vamos aqui falar sobre uma coisa que aprendemos sobre cada time dos playoffs. Começando com o Atlanta Hawks. O que aprendemos sobre o Atlanta Hawks? Nós aprendemos que o Trae Young talvez não seja o cara para liderar um time para o título. Eu sei que o Trae Young é muito talentoso, é um jogador jovem, são apenas 24 anos, é um cara jovem pra caramba, só que se a gente for pegar as performances do Trae Young nos últimos 2 playoffs, contando com esse, a verdade é que não anima muito. Pegando os números do Trae Young contra o Miami Heat na última pós-temporada, a gente vê que o Trae Young não conseguiu ter uma grande performance. Depois daquela campanha maravilhosa que ele teve, né, onde o Hawks chegou nas finais de conferência, depois daquilo lá, o Trae Young não conseguiu mais replicar aquele mesmo nível de basquete. Contra Miami, o Trae Young foi completamente anulado, ele teve um aproveitamento inferior a 25% na linha de 3, algo que é bem preocupante, porque é a principal arma dele, né? A linha de 3 é a principal arma do Trae Young, ele foi horrível contra o Miami Heat na última pós-temporada, e contra o Boston Celtics não tá sendo tão diferente assim, né? Nos 2 primeiros jogos contra Boston, o Trae Young teve 35% de field goal e 23,1% na linha de 3. Ele melhorou nos últimos 2 jogos, mas o Hawks está muito perto de ser eliminado, né? Boston só precisa de mais uma vitória para eliminar o Atlanta Hawks. Então, assim, será que o Trae Young é o cara mesmo para liderar uma franquia ao título? Será que ele é o cara? Será que ele sozinho tem o poder de levar um time para uma final? Sabe? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Nos últimos 7 jogos do Trae Young em pós-temporada, ele tem médias de apenas 16,7 pontos, cara. É muito pouco. É muito pouco. O Trae Young é um jogadorzaço na temporada regular, né? O Trae Young já faz um tempo que ele consegue sustentar mais de 22, 23 pontos de média na temporada regular. Só que nos playoffs a história tem sido um pouco diferente. Então, o que aprendemos sobre o Hawks nos playoffs até aqui é que o Trae Young pode não ser o cara que vai levar uma franquia ao título. Ele sozinho talvez não tenha esse poder. Eu sei que poucos jogadores têm esse poder de sozinhos levar um time ao título, eu sei. Mas o Trae Young, muita gente achou que o Trae Young seria esse cara. Talvez ele não seja. Talvez ele não seja. Sobre o Boston Celtics. Sobre o Boston Celtics, o que aprendemos é que o Celtics é, sim, um favoritaço ao título. E talvez hoje o Celtics seja o grande
favorito ao título. O Bucks entrou nesses playoffs como, né, na opinião de muitos, como o grande favorito ao título. Né? Foi o time que teve o melhor recorde na temporada regular, teve uma das melhores defesas, então o Bucks entrou com esse rótulo de favorito. E parece, né, que nós esquecemos do Boston Celtics, né? Parece que nós esquecemos do que o Celtics fez na temporada regular. O Celtics fechou a temporada regular estando em segundo, tanto no rating ofensivo como no rating defensivo. O Celtics foi muito dominante durante a temporada regular. Muito dominante. E pegando a performance do Celtics nos 2 primeiros jogos contra o Atlanta Hawks, a gente viu essa dominância do Boston. A gente viu o quão dominante o Celtics pode ser numa pós-temporada. Vacilou no jogo 3? Foi meio mal no jogo 3? Foi. Só que no jogo 4, por exemplo, já foi bem pra caramba. De novo. O Derrick White tá jogando uma barbaridade. Tatum, Brown estão voando baixo. Voando baixo. Marcus Smart tá crescendo muito. Matsula tá se mostrando um ótimo treinador também em pós-temporada. Então, o que aprendemos sobre o Celtics até o momento nesses playoffs é que o time pode, de fato, levar o título nessa temporada. O Celtics está sendo, até o momento, um dos times mais prontos para ser campeão. E por um momento nós nos esquecemos disso, mas o Celtics está nos lembrando nessa série contra o Hawks que é, sim, e deve sim ser considerado um favoritaço ao título. Sobre o Brooklyn Nets, o que nós aprendemos sobre o Brooklyn Nets, né? O Brooklyn que já foi eliminado, tomou uma varrida, né, contra a Filadélfia. O que aprendemos sobre o Brooklyn é que o time precisa urgentemente de scorers, precisa urgentemente de jogadores que consigam ter um bom volume no ataque. O Brooklyn teve simplesmente o pior ataque dos playoffs até aqui. O Brooklyn, que já encerrou a sua participação, terminou a sua campanha nos playoffs com apenas 92,5 pontos de média. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. A defesa se mostrou muito bem, né? A defesa se mostrou competente, tanto que no atual momento é a 4ª melhor dos playoffs, mas o ataque deixou muito a desejar. Então, o que aprendemos sobre o Brooklyn é que o time tem uma ótima defesa, só que precisa urgentemente buscar jogadores que tenham uma alta produção no ataque. Porque se não tiver esses caras, o Brooklyn dificilmente vai romper essa barreira da primeira rodada. Dificilmente vai conseguir chegar numa semifinal. O time precisa de scorers. Cleveland Cavaliers, hein? O que aprendemos sobre Cleveland? Aprendemos que o elenco do Cleveland não é tão profundo quanto nós pensávamos. Quando o Cleveland foi montado, quando esse elenco foi montado, eu olhei e pensei, pô, tá aí um elenco forte, tá aí um elenco profundo que vai dar muita opção pro JB Bickerstaff. Só que a realidade é que esse elenco parece ser limitado a 6, 7 jogadores. Pegando aqui o desempenho, né, do banco do Cleveland, falando sobre pontuação, o Cleveland tem o segundo banco que menos pontuou nos playoffs até aqui. O banco do Cleveland entregou até o momento 83 pontos. O único banco que entregou menos que o banco do Cleveland foi o do Brooklyn, que entregou apenas 69. Entregou apenas 69. Em contrapartida, pegando aqui os outros bancos, né, dos concorrentes do Cleveland no leste, o banco do Knicks, que está enfrentando o Cleveland, entregou 113 pontos até o momento. O do Sixers, 96. E não é um grande banco, mas já entregou mais do que o do Cleveland. O do Celtics, 106. Miami, 142. O melhor banco dos playoffs até o momento é o do Miami Heat. 142 pontos. O do Bucks, 112.
O do Hawks, 115. O do Hawks também não é um grande banco. Então, o que aprendemos sobre o Cleveland é que esse elenco não é tão profundo. Que a rotação do Cleveland não é tão profunda quanto as de seus concorrentes. Então, foi um choque de realidade o Cleveland Cavaliers nesses playoffs. Não vou mentir, eu estava bem mais alto em relação ao Cleveland como eu tô hoje. Foi um choquinho aí de realidade. Tanto que hoje eu vejo o Knicks sendo o favorito a avançar do que o Cleveland. Algo que antes dos playoffs começarem, eu pensava diferente. Eu pensei que o Cleveland estaria na posição que o Knicks está hoje, né? Então, realmente foi um choque de realidade que o Cleveland teve nessa pós-temporada, que nós tivemos, né? Nessa pós-temporada em relação ao Cleveland Cavaliers. Denver Nuggets, o que aprendemos sobre Denver? Que o Jamal Murray realmente é outro jogador nos playoffs. Havia uma certa dúvida em relação ao desempenho do Jamal Murray nesses playoffs, né? Muita gente questionava, né, se o Jamal Murray iria conseguir apresentar o mesmo nível que apresentou nos playoffs da bolha, onde ele foi talvez o melhor jogador individualmente daqueles playoffs, né? Na bolha, o Jamal Murray teve 26,5 pontos de média. Jogou pra cacete. Muita gente tinha essa dúvida. Pô, será que o Jamal Murray, depois de tanto tempo lesionado, será que ele vai conseguir apresentar o mesmo nível que ele apresentou na bolha? E hoje podemos falar que sim, que ele consegue apresentar o mesmo nível. No jogo 1 contra o Minnesota, ele marcou 24 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Flertou com o triple-double. No jogo 2, o cara meteu 40 pontos, pô. 40 pontos. Jogou demais. Jogou demais. Então, já aprendemos que o Jamal Murray realmente é outro cara nos playoffs. Que o Jamal Murray muda nos playoffs. E tem uma estatística que me surpreendeu bastante. Pegando aqui só a média de pontos em pós-temporada, o Jamal Murray tem uma média de pontos nos playoffs superior a que Will Chamberlain, Larry Bird, Julius Erving e James Harden. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, realmente o Jamal Murray, quando entra nos playoffs, meu amigo, vira outro jogador. Outro jogador. Golden State Warriors, né? O que aprendemos sobre o Golden State? Aprendemos que o Draymond Green precisa ser mais cuidadoso, né? Aprendemos que o Draymond Green precisa tomar mais cuidado durante os jogos, né? A NBA deixou muito claro, né, que não vai passar pano pro Draymond Green nos playoffs, que não é porque ele tá no Golden State, no atual campeão, que ele vai ter privilégios. Não vai, a NBA não titubeou em suspender o Draymond Green por conta do pisão no peito do Domantas Sabonis. Não vou entrar aqui no mérito de novo, se foi ou não merecido, já falei muito sobre isso, já me xingaram muito por conta desse assunto, então não vou entrar nesse assunto, mas a NBA deixou claro, não vamos passar pano para o Draymond Green. O Golden State conseguiu lidar bem com a ausência do Draymond Green no jogo 3, mas será que vai conseguir lidar bem se acontecer de novo? Será que se a NBA suspender o Draymond Green novamente, o Warriors vai conseguir superar a ausência dele? Não sei. Ele foi crucial no jogo 4. Sem ele, o Warriors não teria ganhado. Então, assim, o que aprendemos sobre o Golden State é que o Draymond Green precisa tomar cuidado. Que o Draymond Green precisa dar uma acalmada nos seus ânimos, porque se ele ficar do jeito que ele costuma ficar, ele pode ser suspenso. E a NBA não vai pensar duas vezes em fazer isso, porque o histórico condena o Draymond Green. Sobre o Los Angeles Clippers, nós aprendemos que o Russell Westbrook ainda consegue impactar nos playoffs. Russell Westbrook, ele tem sido um dos melhores jogadores dessa pós-temporada. Eu me arrisco a dizer que se tivesse o prêmio de DPOY dos playoffs, de melhor defensor dos playoffs, me arriscaria a dizer que o Westbrook ganharia. Porque o que o Westbrook está defendendo nessa série contra o Phoenix é brincadeira. Só que além de estar defendendo uma barbaridade, ele está contribuindo
e muito pro ataque do Clippers. Tanto que ele tem médias nos playoffs de 26 pontos, 7,5 rebotes, 7,3 assistências, 1,5 roubos de bola e 1,8 bloqueios. Ele lidera o Clippers nas principais estatísticas individuais. Nas principais estatísticas, ele lidera o Clippers. É simplesmente impressionante o que o Russell Westbrook está jogando nos playoffs. Então, a lição que tiramos desse Clippers nos playoffs até o momento é que o Russell Westbrook ainda consegue ser muito impactante. Sobre o Los Angeles Lakers é o seguinte, o que nós aprendemos, o que nós já percebemos sobre o Lakers é que o Rui Hachimura e o Austin Reeves vão receber uma bolada na próxima off-season. Os dois vão ser pagos na próxima off-season. Aí resta saber se eles vão receber essa bolada do Lakers ou de outras equipes. Mas é um fato que, pelo que eles estão jogando nos playoffs, eles vão receber belíssimos contratos na próxima off-season. O Rui Hachimura tem sido um dos melhores reservas dos playoffs até o momento. Ele está com média de 21,7 pontos vindo do banco. E esse aproveitamento é bizarro. 75% na linha de 3. 75% na linha de 3. O Hachimura foi crucial para o Lakers ter ganho o jogo 1 e por ter ganho também o primeiro jogo em Los Angeles. O Hachimura tá jogando demais. E o Austin Reeves também tá jogando muito nos playoffs. São 16 pontos de média com 51,4% de field goal. Fora o ótimo impacto defensivo do Austin Reeves. Então, o que nós já aprendemos sobre o Lakers nos playoffs é que esses dois caras, Hachimura e Austin Reeves, vão ser muito bem pagos na próxima off-season. Memphis Grizzlies, né, um rival do Lakers nesses playoffs. O que nós aprendemos sobre o Memphis? É que o time definitivamente não é melhor sem o Ja Morant. Sempre existiu essa narrativa de que o Memphis sem o Ja Morant é melhor. O Memphis com o Ja Morant joga abaixo do que joga quando não tem ele. Né? No jogo 2, que o Ja Morant não jogou, o Memphis foi bem, o Memphis venceu e a galera começou a criar essa narrativa de novo. Só que ficou muito claro nesse último jogo contra o Lakers é que sem o Ja Morant, o Memphis não consegue bater de frente contra os melhores times da NBA. Não consegue. Não consegue. Nesse jogo, onde o Memphis foi derrotado, inclusive tomou um esculacho no primeiro tempo, o único jogador que conseguiu fazer alguma coisa no time do Memphis foi o Ja Morant. O Ja Morant entregou 45 pontos nesse jogo, sendo que 22 foram no quarto período. Se o Memphis sonhou em virar esse jogo contra o Lakers, foi por conta do Ja Morant. Tirando o Ja Morant, somente 3 jogadores do Grizzlies tiveram mais de 10 pontos e nenhum teve mais de 15. Então, o que aprendemos sobre o Grizzlies até o momento é que esse time não é melhor sem o Ja Morant. O Ja Morant é uma peça fundamental para esse time do Memphis Grizzlies. E não adianta criar essa narrativa falsa de que Memphis é melhor sem o Ja Morant. Não existe, essa narrativa é falsa. O Memphis sabe lidar com a ausência do Ja Morant. Isso é um fato, porque é um elenco muito bom, o Taylor Jenkins tem um time na mão, então o Memphis sabe lidar com a ausência do Morant. Agora, dizer que o Memphis é melhor sem ele, aí, meu amigo, é loucura, e esse jogo contra o Lakers, esse jogo 3, serviu para deixar isso muito bem claro. Miami Heat, né? O que aprendemos sobre o Miami Heat é que o time definitivamente precisava ter se movimentado mais na off-season. O Miami tá vencendo o Milwaukee Bucks, tá bom? Tá apresentando um bom basquete. Só que é muito nítido que essa rotação do Miami Heat precisava ter sido reforçada. Tanto que agora, sem ter o Tyler Hero e sem ter o Oladipo, os dois estão fora dos playoffs por conta de lesão, a rotação do Miami Heat tá muito enfraquecida. Muito enfraquecida. Mas muita coisa mesmo. É uma rotação que vai se resumir, cara, a 6 jogadores. A 6 jogadores. Então, assim,
fica muito claro que o Miami precisava sim ter se movimentado mais na off-season. Precisava. E foi isso que nós aprendemos sobre o Heat até o momento. Sobre o Milwaukee Bucks, né, rival do nosso querido Miami Heat. O que aprendemos é que o Milwaukee Bucks precisa mais do Antetokounmpo do que nós pensávamos. Eu, de forma ingênua, acreditei que o Milwaukee Bucks conseguiria lidar de forma tranquila com a ausência do Antetokounmpo. Da mesma forma que o Memphis consegue lidar bem com a ausência do Ja Morant, eu achei que o Bucks iria lidar super bem com a ausência do Giannis. E no jogo 2, até que lidou bem. Só que no jogo 3 ficou muito claro que aquela grande performance do Bucks sem o Giannis Antetokounmpo no jogo 2 foi algo atípico. Porque no jogo 3 o Miami Heat simplesmente engoliu o Milwaukee Bucks. E no jogo 1, depois que o Bucks perdeu o Giannis, o Heat também engoliu. Então, nós aprendemos nesses playoffs até o momento que Milwaukee precisa e muito do Giannis. Mas precisa demais. Eu acreditei que o Bucks poderia deixar o Giannis de fora do restante da série, porque conseguiria eliminar o Miami Heat mesmo sem o Giannis. Só que na boa, depois do jogo 3, onde o Bucks tomou uma bela sapecada por 121-99, eu não vejo o Bucks passando sem o Antetokounmpo. Então, assim, esses playoffs serviram pra mostrar isso, cara, que o Giannis é muito mais essencial para esse Bucks do que nós imaginávamos. Minnesota Timberwolves, né? A lição que tiramos do Minnesota Timberwolves nesses playoffs é que não existe all-in com Rudy Gobert. O Minnesota abriu mão de tudo que tinha para trazer o Rudy Gobert, com a desculpa, com o pretexto de que trazer o Gobert faria o Minnesota brigar por coisas maiores na Conferência Oeste. Né? O Minnesota abriu mão de 4 escolhas de primeiro round para ter o Rudy Gobert. E abriu mão de vários jogadores, incluindo o Walker Kessler, que foi um dos melhores novatos nessa temporada. Um pivô que teve uma temporada muito melhor do que a do Rudy Gobert. O Rudy Gobert, ele tá tendo 0 impacto nos playoffs até aqui. 0 impacto. Ele tá tendo 14,8 pontos de média, cara. Aí você fala, não, Luiz, mas o impacto do Gobert é na defesa. Vamos lá. No jogo 1, Minnesota tomou 109 pontos. No jogo 2, 122. No jogo 3, 120. No jogo 4, 108. Minnesota tem uma das 7 piores defesas dos playoffs até aqui. O Rudy Gobert tem apenas 1,3 bloqueios por jogo. O Nikola Jokic tá deitando no Rudy Gobert. Então, assim, fica muito claro nesses playoffs que o Minnesota errou e errou muito em achar que trazer o Rudy Gobert seria um all-in. Definitivamente não existe all-in com Rudy Gobert. Indo aqui para os últimos times. New York Knicks. O que nós aprendemos sobre o Knicks? Que o Jalen Brunson é um franchise player. Ainda existia uma dúvida, né, em relação ao Jalen Brunson ser ou não um franchise player, só que depois desses jogos dele contra o Cleveland, sim, não tem como mais questionar, não tem como mais ter dúvida. O Jalen Brunson é um senhor franchise player. São 24,3 pontos de média nos playoffs até aqui. Ele entregou 27 pontos contra o Cleveland no jogo 1, 29 no jogo 4, com 5 bolas de 3 e tendo jogado 43 minutos. Velho, assim, não tem como você questionar mais o Jalen Brunson. O Jalen Brunson é um franchise player. O Jalen Brunson é hoje, discutivelmente, um top 5 na sua posição. Discutivelmente, ele é um top 5. Não tem como mais questionar. Então, o que aprendemos sobre o Knicks, turma?
Jalen Brunson é um franchise player. É isso que nós aprendemos sobre o New York Knicks. Philadelphia 76ers. A lição que nós tiramos do Philadelphia nesse primeiro round é que sem o Joel Embiid não vai dar. Não vai dar, né? O Joel Embiid ficou fora do jogo 4, né, contra o Brooklyn Nets. E, nossa, como o Philadelphia jogou mal, né? Apenas 96 pontos marcados, apenas 36 cestas convertidas. O ataque dos Sixers foi uma bagunça sem o Joel Embiid. E a defesa também deixou a desejar. Se o Sixers tivesse enfrentado um Brooklyn com um ataque um pouquinho melhor, o Philadelphia tinha perdido esse jogo 4. Então, assim, ficou claro que se esse Philadelphia não tiver o Joel Embiid saudável, o Philadelphia não vai conseguir chegar a lugar nenhum. O time ainda é extremamente dependente do Joel Embiid. Só o James Harden não consegue levar esse time sozinho. A realidade é essa. Penúltimo time aqui, hein? Phoenix Suns. O que nós aprendemos sobre o Phoenix Suns, rapaziada? Aprendemos que o Devin Booker está pronto para liderar esse time. Eu acreditei que o Devin Booker seria meio que nerfado nesses playoffs por conta da presença do Kevin Durant. Eu achei que o Kevin Durant iria assumir muito mais o ataque do Phoenix do que o Devin Booker. Só que tá acontecendo o contrário. O Devin Booker tá sendo o líder desse Phoenix Suns. O Kevin Durant tá sendo um suporte para o Devin Booker. Um senhor suporte, mas está sendo um suporte para o Devin Booker. A primeira opção do ataque do Phoenix Suns é o Devin Booker. E ele está correspondendo. São 34,8 pontos de média para o Devin Booker nos playoffs até aqui. Fora os 2,8 roubos de bola e 1,3 bloqueios que ele está tendo de média nessa série contra o Clippers. Hoje, se eu fosse eleger o MVP dos playoffs, seria o Devin Booker. Não estou exagerando nem um pouco. Ele seria o meu MVP. Olha as performances que esse cara teve. 38 pontos no jogo 2, com mais de 60% de field goal. E 45 pontos no jogo 3, com 62% de field goal. Fora o trabalho fantástico que o Devin Booker tá tendo na defesa. O Devin Booker tá defendendo pra cacete. Então, o que nós aprendemos sobre o Phoenix Suns nesse primeiro round, até o momento, é que o Booker está mais do que pronto para liderar esse Phoenix Suns. Que ele vai ser a primeira opção de ataque desse Phoenix nos playoffs. E para fechar, Sacramento Kings. E qual que é a lição que tiramos do Sacramento Kings nos playoffs até o momento? A lição que tiramos é que o talento pode superar a experiência. Quando o chaveamento dos playoffs foi feito e vimos que teríamos Warriors e Kings no primeiro round, a opinião meio que geral era de que o Golden State seria o favorito nessa série por conta da experiência, por conta, né, do que fez nos últimos anos. E eu, inclusive, acreditei que o Golden State conseguiria eliminar o Sacramento Kings por conta dessa experiência. Só que ficou muito claro, nesses 4 jogos que tivemos, que o Sacramento, mesmo tendo muito menos experiência do que esse Golden State Warriors, pode eliminar esse time mais experiente. Pode eliminar. O Sacramento conseguiu abrir 2-0 nesse Golden State. E fez um jogo duríssimo no jogo 4. Então, esse Sacramento Kings pode sim eliminar o Golden State Warriors. Por quê? Porque tem muito talento. Tem muito talento. Inclusive, se a gente for analisar friamente o desenho dessa série, a classificação do Sacramento Kings é muito mais possível do que a do Golden State. Porque para o Golden State Warriors eliminar o Sacramento Kings, o Warriors precisa vencer Sacramento fora de casa. E o Golden State Warriors é um dos piores visitantes nessa temporada. O Warriors está 11-30 jogando fora de casa. Então, considerando que é muito mais fácil
pro Sacramento Kings vencer o Warriors fora de casa do que o contrário, o mais lógico, e aqui analisando friamente, sem considerar outros aspectos, o mais lógico seria o Kings se classificar. Então, o que aprendemos sobre Sacramento é que talento pode sim vencer a experiência. Só a experiência não garante nada nos playoffs, tá bom? Então, bom, galera, fechamos esse vídeo enorme, né? Mas vocês já me falaram que vocês curtem vídeos mais longos. Então, espero que você tenha gostado. Deixe a sua opinião, o que você aprendeu sobre os times dos playoffs até o momento. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, compartilhe, mande para os seus amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E lembrando, tá? Se você ainda não tem o NBA League Pass, garanta já o seu, porque lá você vai conseguir assistir todos os jogos dos playoffs ao vivo. E se quiser garantir o League Pass com desconto e com período de teste gratuito, é só clicar no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo e fazer o seu cadastro, tá bom? Me despeço de vocês, um grande abraço e a gente se vê no decorrer aí do dia com muito conteúdo. Tamo junto e tchau, tchau.